Quero convidar os amados irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, o texto, ele fala de morte, e como o pastor Wellington falou aqui, momentos antes de iniciar o culto, nós recebemos essa trágica notícia da morte e do falecimento precocemente desse jovem. E esse tipo de morte aqui, todos nós já estamos cientes. Acho que muitos de nós já perderam parentes de primeiro grau, de segundo, ou puderam até contemplar um velório de outras pessoas. Então, todos nós já estamos cientes do impacto que a morte humana, a morte física, ela causa em nossas vidas. Mas, nesta noite, eu gostaria de trabalhar com vocês um outro tipo de morte, um outro tipo de morto. É o morto espiritual. Eu gostaria de trabalhar com vocês algumas características do morto espiritual. Para isso, eu convido vocês para novamente retornarem ao texto, no versículo 1, e eu vou ler pausadamente, Paulo, escrevendo os Efésios, ele começa dizendo: Ele vos deu vida. Ele começa afirmando que os Efésios estavam mortos, e o Senhor Jesus Cristo tinha dado vida a eles. Como pode uma pessoa viva, uma pessoa com vida, ser taxada de morte, de morto, ser colocada como alguém que está morto? Paulo começa chamando ele, dizendo: Ele vos deu vida. Ou seja, ele está dizendo que eles eram pessoas mortas, e o Senhor Jesus deu vida para eles. A explicação está no decorrer do versículo. Vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, à luz das Escrituras Sagradas, um morto é alguém, um morto espiritual, vamos frisar nisso, não um morto físico, mas aquele morto espiritual. É alguém que está preso aos seus delitos e pecados. É a primeira característica que eu quero trazer para vocês nessa noite de um morto espiritual. Alguém que é vivo, mas espiritualmente é morto. Quem é essa pessoa? É aquele que está preso nos seus delitos e pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Alguém que vivencia em sua vida uma vida de delitos, uma vida de pecados, a Bíblia o considera como um morto espiritual. Não um morto como nós conhecemos a situação, mas um morto espiritual. E quais são as consequências disso?
as consequências, se nós observarmos aqui, eu já observei aqui, um morto aqui na frente, dentro do caixão, e os parentes desse morto diziam palavras de carinho, diziam palavras de amor. Já observei essa mesma cena em outros velórios, mães se debruçando em cima do corpo, dizendo o quanto amava aquela pessoa, pais, irmãos, derramando lágrimas em cima daquele corpo, muito emotivas, mas o corpo continua lá parado, não se move. Por quê? Porque um corpo, um morto, ele não tem sentido, ele não escuta, ele não vê, ele não tem nenhum tipo de emoção. E aqui é o grande perigo do morto espiritual, porque assim como o morto físico, ele não tem sentido algum, ele não tem nenhuma reação, aquele morto espiritual, o morto espiritual, ele também não tem nenhum sentido, nenhuma percepção sobre as coisas referentes ao reino dos céus. Ele não consegue compreender a mensagem bíblica, ele não consegue entender a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque ele está morto. O morto, ele não tem nenhum sentido, o morto, ele não tem nenhuma reação. É por isso que existe. A grande maioria das pessoas, elas não entendem a mensagem do Evangelho. Uma mensagem extremamente impactante. A mensagem do Evangelho, ela traz que nós somos pecadores e que nós merecemos a condenação eterna ao inferno. E que Jesus Cristo, ele morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, e assim, em vez de nós vivermos uma vida de tormento eternamente no inferno, nós vamos passar a viver uma vida de glória, de gozo e satisfação eternamente no reino dos céus. Ou seja, é uma mensagem, a mensagem do Evangelho, ela é muito impactante. Mas vocês observam que para a maioria das pessoas é uma mensagem que não tem relevância alguma. Eles não se sentem impactados. Eles não querem ir para o céu e não temem ir para o inferno. E qual é o motivo? É porque eles estão mortos. Eles não conseguem sentir, eles estão presos aqui nos seus delitos e pecados. E não conseguem compreender a mensagem da cruz. O pastor Aurivan Marinho, quando ele está falando nesse texto, ele vai dizer que quando uma pessoa está evangelizando outra, na verdade, o que aquela pessoa está dizendo é: ressuscita morto, reaja morto, se levante morto. Os teólogos, os comentaristas, eles vão dizer que essas pessoas que vivem nas práticas do delito e dos pecados, elas são tudo mortas, estão tudo mortas, não conseguem compreender a mensagem da cruz. Estão vivos, eles caminham, eles comem, eles bebem, eles trabalham, eles têm família, mas espiritualmente eles estão mortos. Eles não conseguem ser impactados com a palavra do santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira característica do morto espiritual. Ele está preso aos seus delitos e pecados. Mas o texto continua, e ele vai dando mais características do morto espiritual. A primeira é: estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Aí no versículo 2 ele diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. A segunda característica de um morto espiritual é que ele anda segundo o curso desse mundo. E o que é andar segundo o curso do mundo? É seguir as tendências pecaminosas que são suscitadas nesse mundo diariamente.
Um bom exemplo disso é a feminista Thaís Araújo, aquela atriz global. Ela escreveu no Instagram que ela estava decepcionada com sua filha, porque a filha dela escolheu brincar de com bonecas. A filha dela escolheu a cor rosa. A filha dela escolhe coisas referentes a crianças do sexo feminino. E numa postagem que ela fez no Instagram, ela disse que ficou muito chocada com isso. Ela começou a dar brinquedos do irmãozinho mais velho da criança para ela, para ver se ela brincava com brinquedos de menino. E de onde é que vem isso? Isso vem da ideologia de gênero. Ela pega essa ideologia que está sendo colocada todo santo dia pela mídia depravada e aplica na família dela. Isso daí é seguir o curso desse mundo. Estava há muito tempo atrás, depois de um culto, num restaurante em Mossoró, e eu não sei se vocês já viram lá em Mossoró, naquela rua da Praça da Gazeta, tem um fusquinha lá, que era todo enfeitado, acho que ele trabalhava fazendo homenagem a essas coisas. E lá esse fusquinha, naquela época, era a música chamada do Creu. E nesse restaurante tinha várias famílias lá, pai de família, mães, jantando lá. E o carrinho chegou e encostou a música lá. Eu me lembro que muitos pais de família se levantaram de suas mesas com suas crianças pequenininhas. Foram lá para a calçada e começaram a dançar, a ensinar aquelas crianças a dançar aquela música obscena. Outro dia eu observei aí, no primeiro dia de aula, que um professor, se é que se pode chamar alguém desse tipo de professor, né? Professor é uma profissão honrada. Mas esse lá, o primeiro dia de aula, ele pegou criancinhas de 2, 3 anos e estava ensinando as crianças a dançar funk. Uma dança obscena, uma dança imoral, uma dança depravada. Isso daí é seguir o curso desse mundo. E o morto espiritual, o que Paulo está dizendo aqui, é que o morto espiritual, aquele que está morto, espiritualmente falando, ele segue as tendências desse mundo. Ele vai atrás. Ele não tem discernimento sobre essas coisas que fazem mal para nossas famílias, para a nossa sociedade. E ele começa a praticar. Ele segue. O morto espiritual, ele é tendencioso a seguir as coisas, o curso deste mundo. É terrível. Mas o texto continua. E Paulo, ele vai dizendo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O reverendo Augusto Nicodemos, ele explicando esse texto, ele vai dizer que essa palavra atua aqui, no original, segundo ele não dá para traduzir na língua portuguesa, mas esse verbo aqui, atuar, é o mesmo verbo do versículo 20 do capítulo 1 daqui de Efésios. Ele vai explicar que essa palavra aqui, que lá no texto, no capítulo 1, está falando da salvação, da atuação de Jesus Cristo na salvação dos seus remidos, poderosamente. E o Augusto Nicodemos, ele fica impressionado com a comparação de Paulo aqui, que Paulo ele faz uma comparação, da mesma forma que Jesus Cristo atua poderosamente na vida dos remidos para salvá-los, essa potestade, esse príncipe, ou seja, esse demônio, ele atua dessa mesma forma, com essa mesma intensidade, na condenação daqueles que estão mortos espiritualmente, naqueles que estão presos aos seus delitos e pecados, naqueles que seguem o curso desse mundo. E se nós pararmos para pensarmos um pouco, realmente é incrível. A mesma
poder, a mesma intensidade de poder que o Senhor usa para nos salvar, o inimigo usa para condenar essas pessoas. E ele usa, na explicação dele, uma frase de Lutero, onde Lutero diz que o homem é uma mula. Ou ele está montado por Deus, ou ele está montado pelo diabo. Essa realidade, aqueles que estão mortos espiritualmente, eles não têm. E acabam por agir segundo o curso desse mundo, segundo a potestade que opera no ar. Ou seja, segundo a tutela de Satanás. Essa é outra característica do morto espiritual. Satanás, o inimigo de nossas vidas, atua na vida deles para destruí-los. É algo terrível. É algo que nós não levamos a sério. As pessoas não refletem que essas práticas pecaminosas, que esses incentivos ao pecado, por trás de tudo isso, tem a mão de Satanás para destruir a humanidade. E a verdade é que ele tem tido muito êxito nesse plano diabólico dele. Muito êxito. Mas o texto segue. Versículo 3, ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Uma outra característica do morto espiritual é que ele anda segundo as inclinações carnais dele. Ou seja, o morto espiritual é alguém que sempre está querendo satisfazer a sua vontade pecaminosa. Não é? Aquele desejo que nós temos de pecar, aquele desejo, aquele pecado que nos traz prazer, grande satisfação. Não adianta dizer que o pecado não traz satisfação, que traz. A maior parte da minha vida foi no mundo. E o demônio, ele engana as pessoas com essa satisfação passageira. E a verdade é que, no contexto bíblico, nós compreendemos que o nosso corpo, ele é carregado de pecado, ele deseja o pecado. Ele não deseja o que é santo, ele deseja o pecado. E quando nós praticamos esse pecado, surge grande satisfação, carnalmente falando, em nossas vidas. E essa característica desse morto espiritual é alguém que vive para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Já viu lá o sujeito que gosta de se satisfazer adulterando ou fraudando alguma coisa, ou seja lá que tipo de pecado que ele cometer, que traga satisfação, é característica de um morto espiritual. É característica de alguém que está morto espiritualmente falando. O texto diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todas as vezes que o nosso corpo suscita o desejo pecaminoso, nós devemos lutar contra esse desejo. Nós devemos rejeitá-lo, porque é característica do morto satisfazê-lo, gozar daquele pecado, seja ele qual for. O texto vai seguindo para frente, e ele diz, por natureza, ele diz: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Uma outra característica
do morto espiritual é que a ira do Senhor está sobre ele. Os irmãos estão lembrados o que é a ira do Senhor sobre o morto espiritual? Vamos dar uma voltadazinha aqui até o livro de Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler salteado para não demorar muito. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 18. Depois vamos saltear, vamos ler só esse versículo 18 e vamos saltear para o 26. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos ler do versículo 26 agora. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o morto, ele está debaixo da ira de Deus. As consequências da ira de Deus, uma das mais terríveis, é ela nos entregar a nossa própria concupiscência. Existe uma coisa que está sobre todos nós que se chama graça comum. A graça comum, ela abrange toda a humanidade. O sol é graça comum, o sol nasce para todos. O alimento é graça comum, embora muitas pessoas passem necessidade, mas não é culpa de Deus. Ele deu a terra para produzir alimento e produz. As nossas famílias que nós temos é graça comum. Só que o que acontece? Quando o ser humano ele vai se aprofundando no pecado, ele vai se distanciando dessa graça comum. E essa graça comum está também os valores morais que nós temos, o respeito que nós temos uns pelos outros, a consideração, o amor mútuo. E o que acontece quando nós distanciamos, quando nós se aprofundamos no pecado? Ele retira essa graça comum de nós e ele entrega a nós a nossa própria concupiscência. E o que acontece? Exatamente o que está escrito aqui nesse texto. Então, vocês imaginem o homem de maior moral que vocês conhecem, de maior decência, respeitabilidade, o homem mais honesto. Se Deus retirar a graça dele, desse homem, ele vai fazer exatamente esse tipo de coisa. A ira de Deus está sobre o morto espiritual. Essa é uma das características. O morto espiritual, ele sofre a consequência de estar debaixo da ira de Deus. Mas, para concluir, eu gostaria de retornar aqui alguns trechos do texto que nós lemos. Observem aqui no versículo 2, ele diz, no versículo 2 ele começa, nos quais andaste outrora. Ele está falando para os efésios, né? Nos quais andaste outrora.
Aí ele no 3 inicia, entre os quais também todos nós andamos outrora. E aí no outra parte, no versículo 3, ele diz, e éramos. Observem que Paulo está falando para os efésios no passado. Os efésios, eles eram mortos, espiritualmente falando. Mas depois que eles foram alcançados pelo santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles passaram a ter vida. É por isso que Paulo, ele trata tanto os efésios como ele mesmo, ou seja, tanto os gentios como os judeus, como que fossem no passado pessoas mortas, mas que depois que foram alcançados pelo santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles passaram a ser pessoas vivas. E o que é ter vida, segundo o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Se por um lado, um morto espiritual, ele não tem como sentir, compreender o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, por outro lado, aquele que está vivo, ele tem a compreensão da palavra de Deus, ele passa a sentir Deus, e isso culmina numa vida de satisfação na caminhada cristã. Quem tem vida com Deus, não é aquela pessoa que não sente nada, é o contrário. A pessoa sente um gozo e uma satisfação que não sentiu lá no mundo. É por isso que o crente, ele pode até se desviar, mas ele não abandona a caminhada cristã. Porque o que ele sentiu aqui, o que ele viveu, é algo incomparável. Mas a grande verdade é que tem muitos crentes que, embora Deus tenha dado vida, estão numa situação como se fosse no estado de coma espiritual. O sujeito perdeu a alegria de estar num culto. Ele vem a um culto, esses louvores que foram entoados aqui, ele não sente mais nada, ele não consegue mais sentir nenhuma satisfação. Talvez tenha gente aqui que, se está ali naquela calçada 10 minutos depois do encerramento dessa mensagem, se perguntar um ponto da mensagem, ele não vai saber. Por quê? Porque às vezes penetra aqui e sai aqui, ou às vezes nem penetra. Deus deu a vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, mas às vezes nós agimos como se nós estivéssemos mortos espiritualmente. É como se nós não estivéssemos mais sentindo a alegria de cultuar Deus em nossos corações. A minha vida espiritual não é um exemplo para ser seguido. Se eu for colocar numa balança, eu já passei mais tempo em esfriamento espiritual do que numa situação de conforto espiritualmente falando. Mas eu também não posso negar que as coisas que eu sinto no culto a Deus, as coisas que eu já senti, elas são incomparáveis com as coisas que eu já participei do mundo. E se eu estou caminhando bem espiritualmente, eu quero estar aqui. Eu quero estar cultuando ao Senhor. Porque aqui eu estou aprendendo, aqui eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aqui é onde eu recarrego as minhas baterias espirituais. Aqui é onde eu encontro felicidade para mim. Uma vez eu provei dessa felicidade, e por mim eu provava todo santo dia. É uma pena que, devido às minhas muitas limitações, algumas vezes eu estou nessa situação, como um morto espiritual. Mas, quando eu estou vivendo uma vida de equilíbrio na caminhada cristã, não existe lugar melhor para nós estarmos do que aqui. Não existe pessoa melhor para nós nos aproximarmos do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu para nos dar vida. Vamos tomar posse dessa grande bênção em nossas vidas.
quando nós confessamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é como se um pedacinho do reino dos céus, ele passasse a se fazer presente aqui neste mundo. E o que se entende é que olhos jamais viram, coração jamais sentido o que Deus tem preparado para os seus seguidores. Amém, irmãos?